Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica na UFSC com o Erlon Finardi, doutor e professor Erlon Finardi, que é professor do Departamento de Engenharia Elétrica daquela universidade. Mas antes da gente passar a palavra para o Erlon se apresentar, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em conta. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, junho de 2024, nossa assinatura anual já está com mais de 300 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. E depois desse pequeno comercial, Erlon, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Oi, então, bom dia, Fabiola, prazer aí, obrigado pelo convite, tá, por participar pela primeira vez aí dessa iniciativa, né, que vocês têm aí, que é muito importante aí para o setor como um todo. Então, meu nome é Erlon Finardi, eu sou professor ali do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica da UFSC desde 2006, né, terminei meu mestrado e doutorado na própria universidade, né, lá no LabPlan, no qual nós fizemos, né, no mesmo laboratório. E em 2006, então, teve um concurso, eu entrei e desde então eu trabalho lá sou vinculado mais na área de planejamento energético, métodos numéricos de otimização, alguma coisa, dou algum pitacozinho de desenho de mercado, tal, mas a minha área é mais essa parte do planejamento da operação e todos os modelos, simulação que envolve essa parafernália toda, né, que a gente lida aí no setor. Legal, Erlon. Obrigada demais pela presença, gente. Vamos aproveitar, porque o Erlon passa por ele aí o pessoal mais preparado na área de middle office aí das empresas do setor. Então, vamos aproveitar essa conversa aqui bastante. Eu quero já começar até alguns passos atrás, Erlon. A nossa audiência às vezes confunde o que é pós-graduação, MBA, mestrado e doutorado. Dá para você mostrar para a gente aí qual a diferença todos esses nomes aí? Ah, sim, Fabiola. Não, é incrível, porque essa é uma pergunta realmente que, por mais incrível que pareça, assim, ela é bem recorrente, tá? Eu vejo muito, principalmente o pessoal fora mais da universidade, mas entre o pessoal das empresas, né? Mas por mais difícil que pareça, né, o conceito é bem simples, né? Pós-graduação é tudo que vem depois da graduação. Então, tu fez uma graduação, então os cursos de pós-graduação são todos esses. Só que daí você tem especialização, né? Você tem o MBA, que é uma espécie de especialização mais voltada para negócios, administração e tal. Aí vem o mestrado, né? O mestrado daí ele é um pouco mais abrangente, no sentido que você pode ser mestre em ciência, você pode ser mestre em engenharia, mestre em artes, por exemplo. E aí, necessariamente, nesse caso, tem um estudo um pouquinho mais aprofundado, tem um contato mais com a linguagem mais científica, estado da arte, e principalmente se exige, né, na grande maior parte dos casos, uma dissertação, um trabalho escrito. Não necessariamente precisa ser uma inovação, mas você aprofunda num determinado assunto, né? E o doutorado daí é o top, né? Vamos dizer assim, o cara é o nível mais alto da pós-graduação, no sentido em que você, então, vai se especializar num assunto bem mais profundo, e você vai trazer inovação. Não tem jeito, você tem que escolher uma área, né, uma parte de um determinado problema e tal, e você tem que ter uma base na literatura muito forte, mostrar que você vai resolver ou vai propor uma nova solução, uma nova modelagem, um novo approach, né, como o pessoal fala,
e que isso não foi datado na literatura. Então, aí você recebe um título de doutor com isso, aí tem também a escrita, um documento, passa, em geral, por 2 processos de avaliação e, necessariamente, a gente precisa de publicação nesse caso. Então, você precisa passar por uma publicação em jornais, né, reconhecidos internacionalmente com determinado nível de qualidade, né? Então, essa que é a diferença. Mas, em resumo, é isso, né? Todos são depois da graduação e a especialização. O pessoal fala, você vai fazer especialização ou pós-graduação? Ou você vai fazer mestrado ou pós-graduação? Não, tudo isso é matemático, né? É uma linha. Passou da pós, tudo que vem depois é pós-graduação. Daí mestrado, doutorado, MBA e especialização, né? No caso da UFSC, a gente mais para frente a gente vai comentar, né? A gente pode comentar. O MBA não é o foco, né, da nossa parte, sim especialização e os outros dois. Legal, Erlon. E a ideia, eu acho que é justamente aqui a gente, como você falou, focar no mestrado e no doutorado, a gente vai desmistificar um pouco também, que o pessoal acha que só faz mestrado e doutorado quem vai dar aula, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria saber o seguinte: eu imagino que os requisitos para você começar o mestrado, até porque eu imagino, né, que a maior parte das universidades você não chega, terminou a faculdade, você vai fazer o doutorado. Você normalmente vai fazer o mestrado, né? Existe até Perfeito. como você fazer pular, né, fazer direto o mestrado, mas você tem que começar fazendo mestrado. E eu imagino que os requisitos variam entre as universidades, entre os cursos das universidades. Mas eu queria aterrissar agora exatamente no mestrado da Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC. Uhum. Para fazer o mestrado, quais são os requisitos? Precisa ter formação em engenharia elétrica, precisa ser dedicação exclusiva, dá para fazer o mestrado em paralelo ao trabalho? Como que são esses requisitos? Tá. Não, beleza. Como tu bem falou, né? Então, ao longo, entre as universidades há uma variante, tá? Mas basicamente tem a ver com pequenas diferenças do que eu vou falar aqui. No nosso caso, você faz a sua inscrição, você tem que ser formado, e não necessariamente precisa ser formado em engenharia elétrica, você precisa ser formado em áreas afins, que a gente diz, né? Então, já tivemos matemáticos, químicos, engenharia de produção. Hoje, com essa questão toda de inteligência de máquina, processamento paralelo, machine learning, tem gente da computação que também vem. E, às vezes, tem outros até campos, porque no setor elétrico, falando mais já da minha área, o setor elétrico é muito abrangente, tem gente que, às vezes, faz meteorologia, né, e vem para a área, e aí, então, o processo, nesse caso, é muito amplo. A gente diz, ó, áreas afins, mas a gente analisa caso a caso, né? E isso é muito bacana aqui na UFSC por causa disso, né? Porque daí, então, passa os professores... Tem sempre um professor que gerencia uma determinada área e ele consulta os possíveis orientadores e então diz, ó, não, esse cara ele pode me atender, sim, embora ele não seja formado em elétrica ou especificamente numa área tão correlata. Bem, é possível você fazer tanto em tempo parcial quanto em tempo integral. Então, em tempo integral, é aquele aluno que quer se dedicar exclusivamente, tem recursos próprios ou pode concorrer à bolsa, e ele tem, então, a chamada dedicação exclusiva. Mas quem está em empresa ou quem está pensando em retornar aos poucos, que é uma coisa muito interessante, tá? Tá muito tempo sem ver algumas disciplinas e tal, quer fazer poucas disciplinas, ele pode naturalmente fazer isso em tempo parcial. E basicamente, é até um conselho em geral que a gente dá para o pessoal que está em empresa e tal, ele pode começar mais devagar mesmo. Começa fazendo uma disciplina, outra, e às vezes até como um aluno que ele nem precisa se inscrever, que a gente chama de um aluno especial. O professor deixa ele fazer a disciplina, ele tem aquela disciplina, ele ele vai ter um desempenho, à medida que ele vai cumprir um determinado número de créditos, então ele pode revalidar essa disciplina e começar a dissertação. Tá? Isso ele pode fazer num ambiente, quando a gente diz não, em tempo parcial, estando na empresa ou, se ele quiser mesmo, não sendo de empresa, fazer nesse sentido. Quem é de dedicação exclusiva não pode. Dedicação exclusiva ele tem que fazer todas ali bonitinho, né? Porque
daí é um outro regime. Tá? Legal, Erlon. Agora vamos imaginar o seguinte: passei em relação aos requisitos. Uhum. Tudo certo. Quero me candidatar. Conta um pouquinho como que é esse processo da candidatura até a seleção para começar a fazer o mestrado. Quanto tempo demora? É fluxo contínuo? Tem uma época do ano que abre vaga? Tem prova? Não tem prova? Fala um pouquinho sobre essa parte mais burocrática. Tá, não, ótimo. Eu acho um processo bem interessante ali na UFSC, no nosso departamento, porque ele é muito simples, tá? Vamos deixar de lado o doutorado primeiro, o mestrado. O mestrado ele entra pelo semestre. Então, você entra em 2 vezes por ano. Então, ele não é um fluxo contínuo. Então, ele tem lá um período de candidatura que está no site, isso varia, período de inscrição que varia de ano para ano, mas, em geral, são 30 dias antes de começar o semestre. Naturalmente, claro, se começa em março, vai lá metade de novembro até início de dezembro, e em junho para agosto, mais ou menos. É uma ficha simples, não existe prova. Ali o candidato vai mostrar, vai apresentar o currículo e tal. Tem uma pequena sugestão que não é mandatória para você colocar alguma coisa que você pretende seguir, isso é só uma questão interna para orientar esse professor que vai ver a adesão do aluno. Então, é muito simples o processo, não tem prova, você vai pelo seu currículo e isso, daí a resposta é muito rápida também lá com relação ao resultado, né? Claro, quando o aluno o pessoal de empresa, a gente, vamos dizer assim, o processo é mais simples, porque em geral eles não concorrem à bolsa. Quando é bolsa, aí o aluno, o currículo vitae deles vai fazer um pouco de diferença quando tem recurso escasso, né, para ver quem que pega a bolsa primeiro. Mas o processo, como tu falou, é bem simples. Doutorado, tá? Vamos para não perder só a coisa. O doutorado é fluxo contínuo. Fluxo contínuo. Então, quer entrar em maio, só que o doutorado é direto com o professor. Então, você já tem que ter uma diretriz com o professor, que daí vai fazer já um pré-projeto, isso passa para uma comissão, a comissão vê que você tem um orientador ali que já quer te orientar e tem um tema razoável, então é aprovado. E aí é fluxo contínuo, o doutorado não tem essa restrição. Uma ressalva, né, Fabiola, independente disso, é o aluno que não quer eu não quero, estou inseguro de me matricular. Ele pode, de novo, fazer esse negócio do aluno é, especial. Ele contacta, professor Erwin, estou vendo que o senhor dá planejamento aí, eu estou em tal empresa, posso fazer sem estar escrito? Pode. Só depende da autorização do professor, se tem vaga, geralmente tem vaga e tal, ele assiste, ele vê como é que está o nível dele, e ele não perde aquilo. Se ele passa na disciplina, ele não perde. Aí ele pode se matricular lá para frente, adquirir esses créditos. Isso tem sido uma receita de sucesso com vários alunos, tá? Eu fiz isso já, o NS faço isso, Enge faço isso, a Noros, que também aqui do lado da UFSC. Então, tá com carga demais ou tá com inseguro de fazer. Daí faz, vê, passa bem, depois a gente revalida e começa na dissertação, tá? Vamos fazer Basicamente isso com essa o ideia. F7 também, hein? Já temos uma Claro. candidata aí. A Ana Dal Bosco está ouvindo a gente. Vamos fazer isso com ela também. Não, é uma estratégia que tem funcionado muito bem, Fabio, muito bem mesmo. Legal, Para esse muito novo bom. contexto que a gente está vivendo, né? Muito bom, Erlon. É bom saber porque às vezes as pessoas têm uma ideia que é muito inflexível e pelo que você está falando realmente é muito acessível, né? É muito legal. Agora, conta um pouquinho para a gente quais são as áreas de concentração, porque assim, a pós-graduação da elétrica tem várias áreas, né? Eletrônica de Uhum. potência, não sei, micro e mini processadores, mas deve ter um monte de área. Fala um pouquinho sobre as áreas. Claro, dá ênfase naquelas que têm mais afinidade com o nosso mercado de energia, se você puder. E, claro, faz aí o seu jabá da sua linha. Fala mais da sua linha de pesquisa também, Uhum. onde você atua exatamente. Tá, sim, bem geral, né, Fabíola? Então, na pós-graduação da elétrica, né, porque às vezes o mesmo pessoal do mercado pode tentar pegar alguma outra linha diferente da nossa ali, né? Então, eles dividem sistemas de informação e sistemas de energia, né? Informação daí vai para sistema embarcado, vai para biomédica, tem lá uma série de outros, né, áreas de concentração. Os sistemas de energia, basicamente, a gente pode dizer que são
a área de planejamento e operação de sistemas de energia elétrica, né, o LabPlan e o LabSpot, mas também tem a parte de eletromagnetismo e eletrônica de potência, tá? Dentro dessa área de sistemas de energia elétrica que eu estou ali, né, então nós temos o LabPlan, e o LabPlan, então, ele basicamente tem dois professores que ficam mais na área de confiabilidade, áreas também tem de dinâmica, tem área de controle, né? Então, o pessoal, e a área de mercados e planejamento, mercados, regulação, ficou comigo que isso foi uma coisa, né, que você tem bastante conhecimento, que a gente herdou, né, dos professores que construíram isso, né? O LabPlan teve uma história muito bonita ali de pessoas que vieram da indústria, entraram num momento muito interessante que o setor elétrico virou um mercado, essas pessoas contribuíram e deixaram um legado muito interessante. Essa parte da, de precificação, de elaboração de despacho, todos os modelos de simulação, previsão, então isso que eu herdei, né? Então a gente trabalha aí hoje nos modelos oficiais de despacho, New Wave, Decomp, Decem, seja propondo melhorias de metodologia, seja propondo melhorias de modelagem. Tem a parte também de gerenciamento de risco. A gente tem muita parceria com professores de outros grupos, né, que tem um ferramental bastante interessante para grupos internacionais, né, com tratamento de decisão sobre incerteza, portfólio, contratação, riscos em comercialização, né? Então isso seria a maior parte do que naturalmente eu lidero, né? E sempre tem alguma coisa de microrrede, tem agora mudanças climáticas, como que afetam esse processo, e essa área mãe, vamos dizer assim, né, do sistema elétrico brasileiro e algumas coisas até no sistema elétrico internacional. Né? Legal, Elon. Agora, quero fazer uma pergunta aí capciosa. Uhum. Mestrado e doutorado, é só para quem quer ter carreira acadêmica, só para quem quer ser professor? Como é que você vê esse tipo de especialização, ou melhor, esse tipo de pós-graduação no caso do mercado de energia? É importante? Bem, eu tenho a minha opinião, né? Porque eu tenho mestrado, doutorado, Uhum. tá fazendo esse ano 23 anos, né, que eu tenho mestrado, doutorado, o doutorado, então, assim, para mim, eu tenho uma visão muito assim, eu sou muito cara, né, à Universidade Federal de Santa Catarina e ao meu mestrado, meu doutorado, porque me trouxeram até onde eu estou. Queria te ouvir, assim, você tem essa mesma percepção, ainda que você esteja dentro da universidade? Como que você vê? Olha, Fabiola, assim, eu gosto de, até em sala de aula, às vezes eu gosto de explicar ao pessoal até um contexto histórico, né, das coisas para tentar explicar por que que eu acho que isso já é principalmente o mestrado, né, adiantando um pouco a resposta, eu acho que o mestrado é muito mais hoje para quem quer seguir na empresa do que para uma área acadêmica, tá? Claro que se você vai para uma área acadêmica, você precisa ter doutorado, e o doutorado, como você bem falou no início, exige um mestrado. Mas assim, olhando, eu que estou dentro da universidade, né, e eu conheço, tenho colegas do Juiz de Fora, PUC, USP, assim, as universidades top aí nessa nossa área. Os currículos estão cada vez mais enxutos, tá? Tá tudo muito espalhado, né? O que acontece? Você que tem mais experiência nesse, sabe que as transformações do setor são malucas, a velocidade é muito grande, o conhecimento se espalhou, então não está só nas universidades, como era num tempo atrás, agora está até majoritariamente fora, né, o conhecimento mais prático. E então, o mestrado, a meu ver, hoje, ele está muito mais direcionado para o pessoal que quer fazer diferença aí fora, no mercado, né? Do que, assim, se você olhar dados históricos, eu olho ali, 95% volta para o mercado, é a nossa nova demanda, é o nosso novo modelo. Os países desenvolvidos já passaram por isso, né? A gente chegou um pouquinho depois, pelas transformações mais tarde do setor. Hoje, o espaço da graduação você não pode aprofundar muito, então daí você vai para o mestrado
E aí você, então, tem esse contato também com esses alunos, né, de que estão na indústria, que diz, ó, tem esse novo tipo de problema e tal, isso é uma sinergia. Então, eu diria hoje que mestrado, a maior parte, eu aconselho o pessoal de empresa para ter esse diferencial, não necessariamente para seguir a área acadêmica. Claro, né, que sempre vai ter, né, a gente tem que driblar cone, né? O cara, ele vem lá da empresa, não adianta, né? Ah, mas quando é que eu vou usar isso para driblar cone? Quando eu jogar bola, não vai fazer isso. Não, mas tem que fazer um exercíciozinho. Existe um básico, você tem que aprender, né? Como que se comunicar cientificamente, como ser preciso e tal. Essa é a nossa formação, né? Mas isso não quer dizer que vai ser professor. Não, isso é uma arte, é uma maneira de você pensar diferente, de você lidar com problemas complexos, né? Então, é isso que eu digo. Doutorado, hoje, eu tenho já orientei bastante gente, né? Como tu falou, e tem muita gente já no setor, e a maioria dos meus alunos de doutorado estão fora. É a ANEL, é CCE, é a Noros. Então, assim, os dados são claros, né? Não estou dizendo que o pessoal que não não quero ser professor, não, a gente precisa, a universidade precisa, mas a gente está se adequando aos novos mundos. O mundo ficou plural, está multidisciplinar e a inteligência está distribuída. Né? Antes era aquela coisa, né, da Idade Média, né? Então tá naquele castelinho, os senhores do conhecimento, a gente ia lá, pegava, trazia. Não, agora está com tudo e isso refletiu numa mudança que nós mesmos tivemos que nos adaptar a isso, tá? Eu acho muito interessante o que você falou, porque isso eleva o nível do mercado, né? Quando você coloca esses doutores com pensamento científico, mas com essa visão de mercado, visão estratégica dentro das empresas, você eleva o nível do mercado inteiro. Então, é por isso, né, que o Brasil, em termos de mercado de energia, é respeitado no mundo inteiro, né? A forma como a Exatamente. gente pensa, a forma como a gente resolve os nossos problemas. Você bem sabe que o nosso problema é um problema que não existe paralelo no mundo, né? Os nossos modelos de otimização realmente são muito únicos, né? Pela característica do nosso problema de otimização aqui da operação. Muito legal, Erlon. Eu sou suspeita, né? Porque eu acho que isso que você falou de driblar cone, né? É justamente Uhum. você ter neuroplasticidade. É muito importante você pensar as coisas de maneiras diferentes. Então, sou totalmente a favor aí concordo com você. O mestrado é a nova graduação, praticamente. Isso, não tenha dúvida, é um É, complemento necessário. Antes não precisava, o mercado também não demandava tanto, né? A gente vinha do modelo mais estatal e tal. Não digo que não tinha inteligência, né? Pelo amor de Deus, né? Nós estamos aqui por causa de um monte de gente. Mas a coisa mudou muito. E outra coisa muito interessante hoje o pessoal da empresa também. A universidade ela está muito conectada com os centros no exterior. Então, com essa dinâmica é muito, muito interessante. Você trabalhou na Statgraph, né? Então, a Noruega, a gente tem contatos aqui, tem um intercâmbio muito interessante e essas transformações já passaram lá pelas universidades norueguesas há um bom tempo atrás. Assim, ter majoritariamente alunos que estão vinculados à parte de empresa, né? muito bom, Erlon. Agora, a minha última pergunta para você tem a ver com até indo um pouquinho além da UFSC, porque aqui a gente hoje, é claro, né, gente, sou suspeita para falar, mas o Erlon está aqui do meu lado, né, na Federal de Santa Catarina, onde eu estudei. Então, quis conversar com o Erlon para quebrar um pouco essa percepção que as pessoas têm que fazer o mestrado é uma coisa complexa, tem que fazer prova e tal. O Erlon já explicou realmente a flexibilidade que é, o que é super bacana. Mas a gente tem audiência, Erlon, aqui no nosso podcast no Brasil inteiro, né? Uhum. Então eu queria que você desse uma dica, claro, para quem quiser vir para Florianópolis fazer, todo mundo bem-vindo, né, a fazer o mestrado e Uhum. doutorado aqui. Mas assim, para quem está lá, por exemplo, na Bahia, para quem está lá no Recife, né, para quem está, sei lá, em Brasília, no Mato Grosso, dicas para quem atua no mercado de energia e quer escolher uma universidade ou um grupo de pesquisa para fazer o mestrado ou o doutorado. Uma coisa que eu Uhum. sempre falo, e aí eu queria ouvir dicas que você tem aí, enfim, sobre como escolher, né? Porque, por exemplo, não adianta você chegar, eu quero fazer, por exemplo, um mestrado em microredes. E Uhum. aí
Moro, por exemplo, no Recife. Aí a universidade lá não tem um professor que cuida desse tema. Fica difícil, né? Então, assim, eu sempre falo, gente, facilita a vida, né? Você tem que pegar, você começa escolhendo o professor e no que esse professor estuda, né? Então, Uhum, dá algumas dicas aqui para a gente, para o pessoal aí que está escolhendo o seu orientador, o seu grupo de pesquisa e a universidade, Erlon. uhum. Tá, assim, ó, eu daria assim, a duas, a mesma dica, mas você pode fazer o approach de baixo para cima ou de cima para baixo, né? Alguns alunos assim que não têm contato com a pessoa, com orientadores, a sugestão é sempre assim, não, tá, eu quero, gostei aí a elaboração do despacho do Brasil, né? Então, dele sabe, o que que eu acho que a pessoa tem que ver? Primeiro, você tem que olhar as universidades, né, os cursos de engenharia elétrica que têm um conceito bom na CAPES. A CAPES divulga, olha, tem curso de pós-graduação em engenharia elétrica, curso 7. Ah, Campinas, o Juiz de Fora, como eu falei, PUC, esse pessoal. Então, você olhar, primeiro fazer uma análise mais estratégica, né? Você olhar o global. Aqui, essas universidades, então, tem potencial. Depois você refina para grupo de pesquisa. Não, porque às vezes a universidade ela é muito boa na CAPES no modo geral, mas às vezes ela não é muito especializada, por exemplo, na área de despacho. Ela gosta mais da parte de elétrica, mais uma parte de proteção. Então você vai vendo os grupos então que estão mais nessa área mãe que você está interessado. E uma vez que você fez esse segundo level, assim, no professor, cara, tem que ir atrás de gente que pesquisa e publica. Então, tem que dar uma olhada do professor se ele realmente anda publicando, tem publicações recentes na área do tema. Isso está tudo aberto, você entra em currículo Lattes, tem informação. A capacidade de orientação do professor, isso é muito importante, tá? Não estou dizendo que se tiver pouco, né? Então, eu estou falando assim numa pesquisa inicial para refinar, porque eu entendi essa tua problemática. As pessoas estou querendo, e aí o que que eu faço? Tem um universo aí, né? Então, pô, vê primeiro uma boa universidade, bem conceituada, a área mãe, dado a área, vê os professores, né? Um ou outro mais que tem, e você tem que olhar se o cara tem publicação, se ele tem capacidade de orientação e tal, e depois entra em contato com o professor ou faz isso também. Os professores estão sempre abertos, né, até para também direcionar. Às vezes, não, talvez eu não seja o cara mais indicado, aquele outro cara ou aquele outro grupo, né? Mas eu faria esse três passos, né? O global, o planejamento, né? Faz o mensal, depois o semanal e refina para o diário, né? O cara fica sempre no modelo, né? Não dá para escapar, né, Erlon? Não dá para escapar. Mas por isso que eu deixei, como eu estou nesse modelo, né? Só tem gente, pode ser que faça diferente. Então começa de baixo para cima, né? Vê o professor e daí vê se o grupo é bom e vê se é a universidade. Aí funciona também. Muito bom. O Erlon, por curiosidade, você nesse momento, a gente está falando aqui em abril de 2024, quantos alunos de mestrado e doutorado você está orientando aí, só para a gente ter uma ideia? Eu tenho hoje 4 alunos de doutorado, tá? Tenho um matemático, mais três engenheiros, né? Um quase finalizando, e mestrado eu devo ter, eu gostei do devo, né? Tô com, é porque geralmente tem um aluno que está trancado, que tenho 7 alunos de mestrado. E é Legal, assim, tem aluno em comercializadora, tem aluno na Engie, tem aluno na Norus, então, e assim, claro, a capacidade é bastante, porque é uma área quente, né, Fabíola? E aqui, então, tem muita empresa também em Florianópolis, mas eu também conto com a ajuda tem orientadores, eu tenho parcerias com então, a professora de Campinas, tem parceria aqui com o IFSC também, né, que tem um corpo muito bom, né, de parte de engenharia elétrica, mercados e tal. Então, a gente sempre faz esse broadcast, aí, essa distribuição, vamos dizer assim, né? legal, muito bom. Foi bom você ter falado no IFSC, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, que eu encontrei o professor Piara ontem e já combinei com ele de fazer essa mesma conversa aqui. Vou até usar o mesmo fluxo de perguntas, até para o pessoal depois poder comparar com Uhum. ele, né? E também já fica aqui o convite para outros professores aí das universidades do Brasil aí que atuam na área de mercado, regulação, comercialização, sistemas aí de energia
para vir conversar com a gente, que eu acho que é um tema muito legal e a gente tem que desmistificar esse tema que mestrado é só para quem vai fazer carreira acadêmica. Muito bom, Erlon. Queria te agradecer demais o teu tempo, que eu sei que é super precioso, ainda mais com essa quantidade de alunos que você orienta aí. E o nosso bate-papo chegou ao fim. Queria te agradecer a presença. Volte sempre que você quiser. A escola está de portas abertas para você. Queria deixar um espaço final aqui para um recadinho que você queira deixar para os nossos ouvintes. Ok, não, eu que agradeço, tá, Fabíola? Para mim foi um prazer aí, eu acho que parabenizar também a Red aí, que faz um serviço muito interessante, a gente está sempre atento aí a vocês, eu acho muito bacana, e tem coisa muito específica que vocês operam aí, que é muito interessante, nós da universidade ficamos sempre atentos aí e interessados também. Bem, a minha dica final acho que é um resumo do que a gente acabou conversando, né? Eu acho que a especialização, ou vamos dizer, a pós-graduação, como a gente diz, a questão do aprendizado contínuo é uma coisa nova, é uma cláusula pétrea que a gente tem agora nesse mundo de transformações, né? Essa questão de você sempre estar acompanhando com a velocidade com que as coisas estão andando. Isso acontece no setor elétrico, também acontece na academia, com a forma de você também aprender e passar o conhecimento. E eu acho que a minha mensagem é justamente essa, né? Que as pessoas procurem os cursos de pós-graduação. As universidades hoje estão realmente mais abertas para isso, faz muita diferença. Eu acho que é uma troca muito importante. Tá? Isso é muito interessante. Os alunos das empresas, indústria e tal, fora da universidade, trazem problemas muito interessantes. Os desenvolvimentos que a gente tem acompanhado, né? Eu gosto sempre da história, né? Você vê os grandes saltos, né, científicos que dão. Ultimamente, as grandes saltos, eles têm muito a ver com essa parceria, né? Com problemas novos trazidos aí para a gente também ficar muito atento com isso e botar, né, a nossa visão mais científica, mais histórica, essas coisas para todos, né? A gente caminha aí juntos e resolvam melhor os problemas. É para isso que a gente está aqui, né? A gente tem que resolver os problemas de uma maneira mais eficiente. Tá Isso bom? mesmo, a serviço da ciência, né? É a Muito bom, serviço. Exatamente. muito legal. Brigadão, Erlon. E antes de me despedir, eu vou deixar aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixa aqui o seu 5 estrelas, o seu joinha, avaliação positiva do nosso podcast. E até a próxima. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!